Tem uma cena no comecinho da Sociedade do Anel que eu acho que é a mais próxima que Sauron chegou de ganhar a guerra. E não é em Mordor. Não tem exército, não tem fogo, não tem nada. É numa estrada de terra no condado. Frodo, Sam e Pippin estão fora de casa há 2 dias. Ouvem um cavalo, saem do caminho e se escondem atrás de uma árvore. E o cavaleiro para. Ele desmonta, se abaixa e começa a rastejar na direção deles, cheirando o chão. Frodo está a alguns metros, com um anel no bolso, e ele sente uma vontade de colocar aquilo no dedo, uma vontade que não é dele, que vem de fora e que ele quase não segura. Aí, de longe, começa a vir um canto élfico pela estrada, e o cavaleiro se levanta, monta e vai embora. Foi por isso, uma cantoria lá longe dos elfos. Se aquele sujeito tivesse rastejado mais 3 metros, a história acabava ali. E o mundo inteiro terminava ali sem ninguém entender direito o que aconteceu. E aquele cavaleiro tem nome. Ele é o único dos 9 que tem. E o motivo pelo qual ele falhou naquela estrada é uma coisa muito específica sobre ele, que o Sauron sabia e mandou ele assim mesmo. Vamos por partes. A primeira coisa, os 9 não têm nome. Nenhum, em nenhum lugar do Senhor dos Anéis. E olha que Tolkien nomeia tudo. O homem batizou cavalo, espada, colina, taverna, ponte e uma quantidade obscena de árvores. Ele deu o nome para o cachorro do fazendeiro Maggot. E os 9 seres mais assustadores do livro atravessaram a obra inteira sendo chamados de os Cavaleiros Negros. Os espectros do anel, os 9. Inclusive o chefe deles, o Rei Bruxo, não tem nome. E eu quero insistir nisso porque muita gente não repara. Rei Bruxo não é nome, é cargo. É como chamar alguém de O General. O segundo vilão mais importante da obra atravessa 3.000 anos de história sem que a gente descubra como ele se chamava. E aí no meio disso tem um que tem nome. Camulo, o Oriental, ou como o texto chama, a Sombra do Leste. Só que essa parte é importante, é onde muita gente escorrega. Ele não é nomeado no Senhor dos Anéis. Nenhuma vez. Vamos falar de onde vem esse nome, porque isso muda o peso da informação. Camulo aparece nos Contos Inacabados, especificamente num texto chamado A Caçada pelo Anel, que está na parte da Terceira Era. E os Contos Inacabados são o seguinte, uma coletânea que o Christopher Tolkien montou depois da morte do pai, com um material que o Tolkien escreveu, mas nunca publicou nem terminou. Rascunho, esboço, ensaio, anotação de trabalho. Não é um livro publicado em vida pelo Tolkien. Isso não quer dizer que seja falso, longe disso. Não é fanfic, é o Tolkien escrevendo. Mas tem um estatuto diferente, e o seu vizinho que só leu O Senhor dos Anéis nunca vai encontrar esse nome, porque ele não está lá. E eu faço questão de dizer isso porque tem outra coisa circulando na internet que não é do Tolkien. Você já deve ter se esbarrado numa lista com os nomes de todos os 9. Nomes bem específicos, cada um com uma origem, uma história, um reino. Isso não é do Tolkien. Isso veio de um jogo de RPG licenciado dos anos 80, que precisava de fichas de personagem e inventou os 8 nomes que faltavam. Funciona muito bem para o jogo. Então, para deixar registrado, Camulo é o único nome de Nazgûl que saiu da mão do Tolkien. Agora, o que a gente sabe sobre ele, e é pouco, mas o pouco que a gente sabe vale bastante, ele é o segundo dos 9, o comandante depois do Rei Bruxo, o número 2 da hierarquia. Ele é chamado de Sombra do Leste e era um oriental, um homem dos povos do leste da Terra-média. Isso já é interessante por eliminação. O texto diz que dos 9, 3 eram grandes senhores de linhagem númenoriana. Camulo não é um desses. Ele vem de outro lugar do mapa, de outro tipo de povo, de uma cultura que a gente quase não conhece, porque Tolkien escreveu pouquíssimo sobre o leste. E aqui eu vou fazer uma conexão que é minha, tá? Uma conexão minha. E eu vou marcar aqui exatamente como minha. Quando os homens acordaram no mundo, Morgoth foi para o leste atrás deles. Ele deixou a guerra contra os elfos nas mãos de Sauron, justamente para ir corromper os primeiros homens que despertaram. Ou seja, os povos do leste foram os primeiros que o inimigo alcançou. Tolkien não liga uma coisa à outra em lugar nenhum. Isso é uma dedução minha e pode muito bem estar errada, tá? Mas eu acho difícil não pensar nisso quando você lê que o segundo mais poderoso dos 9 veio exatamente de lá. E tem mais um cargo. Camulo comandava Dol Guldur. Depois que Sauron voltou para Mordor, ele deixou a Fortaleza da Floresta das Trevas na mão do Camulo, com outro Nazgûl como auxiliar. Quer dizer que quando Gandalf entra em Dol Guldur e quando o Conselho Branco ataca aquele lugar, quando Thrain morre naquela masmorra, o senhor do castelo é ele. Certo. Agora a característica dele,
e é aqui que eu quero que você fique. O texto diz duas coisas sobre o Camulo, e as duas na mesma frase, o que é meio cruel da parte do Tolkien. A primeira, depois do Rei Bruxo, ele era o mais capaz de todos os 9 de perceber a presença do Anel. Segunda, e era aquele cujo poder ficava mais confuso e diminuído pela luz do dia. Lê novamente, porque essas duas coisas juntas podem ser um problema sério. O melhor detector do grupo é também o que mais se atrapalha durante o dia. E aí Sauron manda ele para o condado, para uma terra de campo aberto, sem floresta densa, sem sombra permanente, cheia de estrada larga e sol de setembro. Eu fico pensando na sala onde essa decisão foi tomada, se é que existia uma sala, porque das duas uma, ou Sauron não sabia dessa limitação, o que é difícil de engolir, ele fez aqueles espectros, ou ele sabia e mandou a si mesmo porque a capacidade de farejar o anel valia mais que o risco. E na minha percepção eu acho que foi a segunda, é a escolha que ele faria, mas é uma escolha ruim, e ela custou tudo, porque volta para a estrada. O que acontece naquela cena, com essa informação na mão, é outra coisa. Camulo chega perto, ele sabe que o anel está ali. Não é palpite, não é rastreio, não é sorte. Ele é literalmente o segundo ser mais capaz do mundo de sentir aquele objeto. E ele está a poucos metros dele. Por isso ele desmonta, por isso ele abaixa, por isso rasteja e cheira o chão. Como quem procura uma coisa e sabe que ela está literalmente debaixo do nariz dele. Aquilo é um sujeito cego num quarto onde ele tem certeza de que a coisa está ali. E a coisa estava a 3 metros do bolso de um hobbit, encolhido atrás de uma árvore, sentindo uma vontade estranha de colocar o anel no dedo. Aliás, provavelmente estava vindo do próprio Camulo. Se o Frodo tivesse cedido, acabou. Ele apareceria no mundo dos espectros brilhando, na frente do sujeito que estava procurando exatamente aquilo. E aí vem os elfos de Gildor, cantando pela estrada, e o Camulo vai embora. Aliás, ele também encontra o fazendeiro. Aparece na porta da casa, pergunta pelo bolseiro, e vai embora quando o velho manda ele sair da propriedade dele. Um dos 9 reis condenados na Terra-média foi expulso de uma fazenda por um sujeito com 3 cachorros. E ele saiu. Enfim, essa parte não muda nada na história, mas eu acho engraçada a forma que ela acontece. Agora o que me fascina de verdade nesse personagem. A guerra inteira ficou pendurada nessa limitação específica. Não numa batalha, não numa decisão heróica, não numa profecia. Sauron tinha um caçador que sentia um anel melhor que qualquer outro. E esse caçador chegou a 3 metros do alvo e não conseguiu enxergar porque ainda tinha claridade. Você percebe que se aquilo tivesse acontecido 3 horas depois, provavelmente não tem Sociedade do Anel, não tem Conselho de Elrond, não tem nada. E eu penso muito no seguinte, essa é uma das coisas que faz Tolkien ser o Tolkien, e ele ser genial. Ele podia ter escrito que o Frodo escapou por coragem, ou por astúcia, ou porque teve uma ideia brilhante. Ele escreveu que o Frodo escapou porque estava de dia, e porque um grupo de elfos passou cantando na hora certa. E isso aqui não é o anticlímax, como alguns vão dizer. É o oposto, é a coisa que ele acreditava de verdade. Que as histórias grandes viram em cima de detalhes pequenos, e que geralmente sem que ninguém perceba na hora. Ou a palavra que ele gostava de usar, providência. E aí agora eu vou chegar na última coisa, que é uma coisa que eu mudei de ideia enquanto eu estava escrevendo isso. Eu comecei esse roteiro com a ideia de que o Camulo é uma exceção. O único Nazgûl com nome, o furo na regra. O cara que escapou do anonimato. E eu acho que está errado, tá? E aqui é uma opinião minha também. Porque o nome dele não aparece no livro do Senhor dos Anéis. Está numa anotação de trabalho, num ensaio sobre a caçada, publicado depois pelo filho organizando os papéis do pai. É o Tolkien precisando muitas vezes distinguir 2 cavaleiros no rascunho para não se perder na própria cronologia. Na obra que ele terminou e publicou, os 9 continuam sem nome. Todos os 9, inclusive ele. E isso não enfraquece a história. Pelo contrário, fortalece. Porque é exatamente o que o anel faz com uma pessoa. Ele não mata, ele apaga. Tira o nome, tira o rosto, tira a diferença entre um e outro, até sobrarem 9 capas idênticas que a gente conta em vez de nomear. O Camulo foi rei. Teve povo, teve terra, teve mãe que o chamava de alguma coisa. E o que sobrou dele na obra publicada é um dos cavaleiros. Ele morreu na Montanha da Perdição, junto com os outros 7 que ainda restavam, quando o anel se desfez, sem nome, na página em que ele aparece. O nome existe, só que ele existe num lugar onde Tolkien trabalhava, e não num lugar onde a história acontece. E eu acho que tem alguma coisa certa nisso, embora eu não consiga explicar direito o que. Uma coisa que eu gostaria de ouvir vocês aqui nos comentários. Você acha que o Sauron sabia da limitação do Camulo com a luz do dia, quando mandou ele para o condado? Porque as duas respostas são interessantes. Se sabia, ele fez um cálculo e errou. O que é raro nesse personagem. Se não sabia, então ele não conhecia inteiramente as próprias criaturas.
o que é ainda mais estranho, considerando que foi ele que as fez. Eu tenho aqui minha opinião, mas eu gostaria muito de ouvir o seu argumento aqui nos comentários, deixa ele aí. E não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que vão subir aqui no canal. E muito obrigado a vocês pelos 1000 inscritos, agradeço demais aqui a confiança no trabalho e na parceria. Continue acompanhando aqui que eu vou trazer mais e mais vídeos nesse estilo e aprofundando aqui na obra do professor Tolkien. Namarie, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.